Ei, Ei, doutora Fred. Lil, Ei, tudo bem? Fred, tudo bem? Tudo bom. Vamos lá falar de Tô, adolescência hoje, né? tô vendo o Super cérebro aí. empolgada. Ah, Bem, que ó, bom. neurociência da adolescência. Ótimo, Ei, ótimo. gente, tudo bem? Boa tarde, olá a todos. O vídeo vai ficar no YouTube, vai ficar no nosso Insta. Então, divulguem, por favor, para a gente poder alcançar muitas famílias e pessoas que lidam com adolescentes. Ótimo. Doutora Lil, embora eu seja psicólogo e atue, né, com crianças e adolescentes, a gente vai falar hoje aqui de neurociência, e você então como neuropediatra, eu vou me dar ao luxo de fazer algumas perguntas. Mas antes de mais nada, eu também peço que todos vocês que estão aqui nos vendo, que participem, que perguntem, né? Você que tem um adolescente dentro de casa, você que cuida de adolescentes, né? De que maneira que conhecendo o cérebro desses adolescentes e as transformações que ocorrem nesse período, nós podemos colaborar para que nossa atuação seja mais assertiva. E essa, então, é a minha primeira pergunta, doutora Liu. O cérebro do adolescente, ele está pronto para a vida adulta? Como que é esse cérebro? O que, que ocorre nesse grande período? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Vamos, hoje foi interessante porque eu coloquei lá uma enquete, né? Perguntando, o cérebro do adolescente, né, já se formou ou ainda está se formando? E 80% respondeu que ainda está se formando e 20% que não, que já acabou, né? E eu queria, então, partindo daí, falar que o cérebro do adolescente ainda está se formando. Na verdade, o cérebro vai se formando desde a vida intrauterina e na adolescência é como se ele se especializasse mais ainda. Então, a gente colocou no Bora Brincar, não foi, Fred? Também uma outra enquete? Conta aí pra gente. A gente também perguntou qual que é o momento da vida em que o cérebro passa por mais transformações. A primeira reflexão recente da neurociência que ela nos traz é da transformação neurológica nos 1.000 primeiros dias. Então, para todo mundo que nos ouve, a gente gostaria de deixar aqui registrado que a criança, né, durante a gestação e ao nascimento, ela tem uma intensa transformação cerebral que vai fazer com que aquela criança, que era antes, né, um embrião, um feto, e agora recém-nascida, ela possa adquirindo habilidades, habilidades motoras, habilidades de fala, de socialização, cognição, e a gente vê de maneira externa isso acontecendo, a criança fazendo aquisições de comportamento. Mas e ali dentro da cabeça, ali, o que é que está acontecendo na primeira infância e a associação que a gente quer fazer com a adolescência? De fato, ocorre também essa transformação, fazendo com que a criança vá se transformando em um adulto também na adolescência, fazendo essa metáfora de Sim. feto criança, criança adulto? A gente percebe um crescimento muito grande nos primeiros anos de vida, né? Nos primeiros 1.000 dias, a gente tem aí centenas de sinapses, que são aquelas conexões entre um neurônio e outro, se formando por segundo. O cérebro cresce muito de tamanho, mesmo em volume, e quando vai chegando na adolescência, hoje a neurociência vem mostrando para a gente que ocorre um aperfeiçoamento, ou seja, ocorre uma formação acelerada, sim, de conexões neuronais e, por outro lado, uma poda também muito grande daquilo que não é mais repetido, daquilo que não é mais utilizado. Então, na adolescência, todas as habilidades que a criança aprendeu ao longo da vida, o cérebro vai definir o que vai ficar e o que vai se perder de forma mais intensiva. Não é porque, claro que esse fenômeno de poda neuronal, sinaptogênese, ele acontece a vida inteira. Mas a gente quer dizer que é um período onde isso acontece de forma mais intensa, sabe? Então, as sinapses se formam de forma mais acelerada e a poda neuronal também. Então, esse cérebro, além disso, ele tem essa mielinização, né? Então, a mielinização do cérebro, ela acontece sempre, né, de posterior para anterior. Ela vai terminar, o cérebro vai terminar de mielinizar essas regiões mais frontais por volta de 20 anos,
conceito lá da Organização Mundial de Saúde, que a adolescência vai dos 10 aos 20 anos, né? Ele leva também isso em consideração, porque a mielinização cerebral ela vai finalizar aos 20 anos. Então, o adolescente ele ainda está com o cérebro amadurecido em termos de mielinização até aqui, até aqui, até aqui. Por isso que ele ainda não pode, né, Fred, votar. Um menino de 15 anos não vota, não tira carteira. Então, a gente não pode lidar com eles de igual para igual, como se fossem adultos. Ótimo. Ô, doutora Liu, e aí ainda dentro dessa reflexão, de trazer à tona que o cérebro da criança ela se encontra em ampla transformação, então o seu cérebro também se transforma nesse momento, e de igual maneira a adolescência, para nós já é um pouco mais comum no meio científico entender que, a depender do ambiente, então essa criança vai ter um futuro razoável, ruim ou bom, né? Que a gente está ali fundamentando a formação do cérebro a depender dos estímulos que essa criança recebe dentro da sua programação genética. E a gente tem certos cuidados relacionados com a criança que vão além a só trocar fraldas ou dar a sua comida, mas de oferecer estímulos positivos. De igual maneira, isso vale na adolescência, ou seja, aquele ambiente onde o jovem é exposto também vai alterar a sua formação neurológica? O Fred está perguntando, mas ele lida todos os dias aí com adolescentes, né, Fred? Um dos pilares do trabalho da psicologia, que o Fred é psicólogo e ele trabalha com crianças e adolescentes, essa questão de otimizar o ambiente, otimizar o entorno. Porque tudo que está ao redor vai sendo enviado para o cérebro e isso é traduzido em impulsos nervosos e, a partir daí, informação de conexões sinápticas e redes neurais. Então, a criança, né, que virou adolescente, ela precisa de um ambiente muito adequado para o cérebro dela continuar se formando. E tem algumas peculiaridades na adolescência que fazem com que, por exemplo, ele tem que aprender a lidar com a transformação do corpo dele, porque muda de uma hora para outra. O cérebro ainda está entendendo essa mudança corporal, até para se organizar. Você percebe que o adolescente é mais estabanado, às vezes joga as coisas, e tem pai que fica brigando com ele, não é nem culpa dele, né, Fred? É porque não deu tempo ainda do cérebro conseguir elaborar melhor o controle desses movimentos de um corpo que modificou muito. Outra coisa, os hormônios, então vem aquelas ondas de hormônios que nós adultos temos dificuldades em lidar muitas vezes. Então, imagina para uma criança que nunca vivenciou isso, começar a sentir essa oscilação de hormônios. Tem até perguntas relacionadas às questões do humor, viu, Fred? Eu queria que você falasse, né? Então, assim, que esse humor, ele está relacionado diretamente a essas questões hormonais. Tem a questão de tentar... Esse cérebro também, ele ativa, por exemplo, algumas áreas. A gente observa que a área dos neurônios espelho, ela está muito ativa. Então, aquele ditado que meu pai falava comigo, e assim, ó, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né, na adolescência, hoje a neurociência comprova. Porque o cérebro do adolescente, ele tem a área dos neurônios espelho mais ativa. Então, ele vai imitar ainda mais o comportamento e a postura daqueles que estão ao seu redor. Isso é bem interessante, né, Fred? Que eles gostam muito de grupos e imitam, não é? Isso aí é algo que eu acho que é bem interessante de ser dito, que a gente vê na adolescência um comportamento imitativo em maior frequência do que em outras épocas da vida. A gente, claro, que vê essa imitação inicial nos primeiros anos de vida, então eu bato palma, a criança vai lá e bate também. Mas quando a Liliane fala de neurônios espelhos, então áreas do cérebro que são programadas para uma aprendizagem por meio de imitação, a gente vê isso na adolescência, especialmente relacionada à questão dos neurônios espelhos sociais. Então a gente vê esses adolescentes imitando comportamentos de grupos, então a maneira de vestir, uma banda preferida, né? Comportamentos de TikTok, né? Cadeira gamer, né? Vamos jogar todo mundo e que está tudo bem. Mas o quanto que é importante nesse momento, ao mesmo tempo que damos um bom exemplo dentro de casa, nós monitorarmos quem são os grupos que os nossos filhos fazem parte.
É importante essa saída para que o adolescente vá criando uma personalidade social. Então, é comum que o adolescente ele tenha um movimento de contradizer as suas referências. Então, eu tenho um pai que é religioso, eu me posiciono de uma maneira um pouco diferente. Eu tenho um pai que se alimenta mal, eu preocupo em ou uma mãe, tanto faz, ou qualquer outra pessoa que faça essa referência. Então, o adolescente ele procura essa identificação no grupo. Então, cabe a nós, pai de adolescentes, monitorarmos quem são os seus amigos, né? Quais são os costumes, né? Procurar bons grupos para que nesse movimento de ida e volta ele vá construindo a sua identidade própria. Então, acho que é bem importante dizer que é uma tendência natural do adolescente essa afiliação a grupo de amigos, mas a nós, pais, cabe monitorar bem de perto quem são esses amigos, trazer para casa, quais são os grupos que o meu filho faz parte. Eu atendo muitos adolescentes, né? Teve uma vez que um adolescente falou comigo assim, a minha mãe finge que eu sou da religião dela, né? Então, assim, para ela é mais fácil fingir para ela mesma que eu sou da religião dela, mas eu não tenho religião. Outras vezes, o adolescente fala comigo assim, não, eu já fumei, já bebi, mas meus pais preferem entender que eu nunca fiz isso, não é? Então, assim, apesar de ter essa questão que ele acaba imitando outro comportamento, existe um conflito entre o que é o certo e o que é o errado. E aí o que acontece? Muitos desses pais que chegam aqui nas consultas porque o filho está com um transtorno de comportamento, o filho está muito desobediente, está opositor, está desafiador, o filho está se cortando, né? Que é o cutting, a automutilação. O filho está com depressão, está com um transtorno de ansiedade. Então, das questões todas que a gente assiste aqui, que a gente acompanha aqui no consultório, a gente tem, então, assim, essa questão que o adolescente, por exemplo, às vezes quando está na sala os pais, ele não fala nada, ou fica assim. Aí quando o pai e a mãe saem, ele, agora eu vou falar, né? Então, assim, agora eu posso falar, graças a Deus. Então, ele acaba tentando imitar os grupos e ele não imita tanto o pai e a mãe. Por quê? O pai e a mãe precisam ser mais legal, precisam ser mais divertido, precisam de aproximar mais. O pai e a mãe acabam criticando sem querer. Ai, que música chata. Nossa, esse negócio que você fica não tem nada a ver. Nossa, eu detesto videogame. Nossa, eu detesto esse TikTok. Então, gente, é muito mais importante, muito mais inteligente os pais e as pessoas que lidam com adolescentes se aproximarem da realidade do que eles vivem para tentar direcionar e levá-los a uma reflexão inteligente do que se contrapor aos desejos deles. Porque tem a questão que o adolescente também ele é muito impulsivo, ele gosta de aventura. Tinha aquela questão lá que a amígdala, né, que é a área cerebral dessa questão até do medo, ela amadurece antes do córtex pré-frontal. Então ele amadurece, perde um pouco o medo, mas não tem discernimento suficiente. Mas tem pesquisas também que mostram que os adolescentes têm medo, sim. Só que eles querem experimentar. Eles estão num momento que é importante experimentar. E é importante, você fala isso muito, né, Fred? Se distanciar um pouco dos pais, que é a parte da adolescência, que não é um problema, não é? Ótimo. Aqui, ó, tem um tanto de perguntas interessantes. A doutora Tem aqui Liliana está também. dizendo aqui também coisas que são bem interessantes. Então, vou dar continuidade ao raciocínio dela, mas depois eu vou tentar voltar e responder as perguntas. Eu incentivo que vocês façam mesmo. Tem algo que a Liliana está falando, que se fosse para deixar uma mensagem, é que eu deixaria essa. Na adolescência, sempre a gente fica naquele conflito em relação à educação que deve ser destinada aos filhos. Eu devo permitir, sendo amigo, sendo compassivo, aquela figura do amigão, ou eu devo a todo momento dizer que não pode, impor um limite e mostrar que é meu jeito? Claro que particularizando em cada caso, mas tomando como ponto de referência a neurociência e as transformações que ocorrem nesse cérebro, eu gostaria de deixar destacada a seguinte reflexão. Quando a gente olha para o cérebro do adolescente, a gente está olhando um cérebro que ainda não tem a maturidade de analisar as suas próprias escolhas e, decorrente das suas escolhas, as suas consequências, fazer um melhor julgamento em relação a isso. Não é à toa que a ciência nos mostra que nós estamos num momento em que esse cérebro está amplamente aberto
para aprender a habilidade de resolver problemas. Analisar, planejar, executar e conferir se deu certo. Então, nós devemos estimular essa habilidade que ainda não é formada no cérebro dessas crianças, desses adolescentes. Por um outro lado, a gente também deve lembrar que esses adolescentes, eles ainda estão por desenvolver o pensamento lógico dedutivo. Não é à toa também que nós vemos, nessa idade da vida, vários adolescentes questionando questões, né? Sua sexualidade, sua religiosidade, né? Por que eu gosto disso e não gosto daquilo outro? Então, é próprio do adolescente a capacidade reflexiva eminente e, ao mesmo tempo, a dificuldade em resolver problemas. Falado tudo isso, que eu gostaria de trazer como reflexão é que chamar o adolescente para o debate, para a conversa, favorecendo tomadas de decisões, favorecendo a compreensão do porquê que aquilo é o que deveria ser feito, talvez seja um comportamento mais interessante do que muitas restrições. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. A gente acaba vendo no consultório famílias que tomam essa postura. A gente vê adolescentes transgredindo, como se eles estivessem escorrendo pelos dedos. Eu não estou dizendo, com os perigos desse mundo que a gente vive, a gente sabe que a gente está no mundo maluco, que nós não devemos colocar imposições. Eu também não estou dizendo que esse debate não significa que a palavra final vai ser dos pais. Eu só estou dizendo que nós temos que ajudar essa criança no seu processo de adolescer, se tornar adulto, porque logo mais é ele que vai lidar com as suas próprias situações, com seus próprios conflitos. Então, eu queria chamar a atenção de que na adolescência também não é levar tudo ao debate. Não, eu quero colocar aqui a minha opinião. Não é nada disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, segundo o cérebro de um adolescente que está desenvolvendo habilidades de resolver problemas, habilidades do pensamento lógico dedutivo, chamá-lo à reflexão é uma possibilidade de amadurecê-lo de uma maneira mais efetiva. O que você acha sobre isso, doutora Lilbiana? É a neurociência com afeto. Então, a gente fala que você não pode praticar o autoritarismo, você não pode praticar a permissividade, nem a negligência. Então, não é assim, vai lá, faz o que você quer, que eu faço o que eu quero. E vão ver o que vai dar, né? Muitos pais de adolescentes fazem isso, né? Chegam, mas ele só fica no quarto trancado. Tá, mas você é o pai, você é a mãe, o que você está fazendo de legal? E como é que você também está se impondo de forma assertiva e afetiva para que ele venha e esteja junto com vocês? Porque também não é assim, sentar aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Não é assim, né? Então a gente tem que se aproximar, a gente tem que também fazer programas legais, divertidos, a gente tem que mostrar um interesse pela vida deles. E a gente tem que saber que esses meninos são nativos digitais. A educação que a gente recebeu na adolescência não se encaixa mais para educar os nossos filhos que são nativos digitais. É tudo muito diferente. Eles nasceram no mundo imediatista. Eles têm muito mais tédio que a gente, porque tudo deles é o celular. Então, assim, antigamente a gente sabia esperar, ficava lá na fila do banco com minha mãe, esperando para ela pagar as contas do mês. Hoje em dia ninguém entra na fila de um banco para pagar, mal, às vezes na padaria, quando está cheia, entra numa filinha ali. Então, e aí quando está na filinha, o que a maioria faz? Pega o celular, começa a se distrair. Então, uma geração que o cérebro foi treinado a ter tudo de forma muito imediata. O cérebro é treinado que, eu quero pedir comida, eu peço no Uber Eats, eu quero pegar, eu quero me transportar daqui e ali, se não puder me levar, eu tenho Uber. Tudo é muito fácil. E isso acaba gerando, então, no cérebro essa dificuldade de lidar com a falta, essa dificuldade de lidar com a espera, essa dificuldade de controle inibitório, a dificuldade de lidar com o tédio e o que tem que ser algo muito maravilhoso para eu ser feliz. Que eu não consigo mais ser feliz com a vida simples do dia a dia, com as coisas cotidianas. Sentar com a minha família e tomar um café da manhã gostoso, batendo um papo ali com uma musiquinha legal. Então a gente tem que trazer isso de volta e tem que levar uma reflexão dos pais
que os pais são modelos, são exemplos, porque muitos pais também estão o tempo todo na internet. Então, assim, Eu eles acho que é muito. acabam largando os filhos, né? Desistem dos filhos porque eles não têm conhecimento. Agora, por que que pais não estudam para ser pais? A gente tem um curso aí agora, né, da neurociência com afeto, como você vai educar seus filhos. Porque a gente estuda para tirar carteira, a gente estuda para fazer uma receita, a gente estuda para não estuda para ser pai e mãe. E depois a gente fica aí nesse atropelo, né, Fred? Acho que é importante, sim, que você está destacando. Só voltando aqui ao ponto anterior, então a conclusão que eu gostaria de deixar é que conversas significativas não significa falar o que eu penso, mas também ouvir o que o adolescente tem a dizer. A maioria, a grande maioria dos adolescentes que estão no consultório psicológico, aqui no nosso serviço, nós temos alguns pais que eles são permissivos demais ou duros demais. E Ou sempre quando a negligentes, gente né? abre isso, permissivos, negligentes. Quando a gente abre, né, e eu não estou aqui colocando defeito nos pais, não é nada disso, mas quando a gente abre esse espaço, né, para reflexão, para conversas significativas, para debater pontos de vistas e favorecer a construção do adolescente e a sua compreensão do porquê que aquilo é interessante e que aquilo é menos vantajoso para eles, é algo de suma importância. Outra coisa que a doutora Lil está falando aqui, que eu achei interessantíssima, é essa questão da mudança das suas preferências, dos seus interesses, né? Então, um menino que gostava de assistir Patrulha Canina, ou brincar de boneca, ou de carrinho, agora ele quer assistir o filme da Marvel, que na classificação está indicando 16 anos, 18 anos, e ele fica bravo que não pode. Ele Né? O tem menino quer 13. e ele tem 13. Né? Então, entender que, de fato, esses interesses mudam também por uma questão neurológica. Né? Então, a gente está tendo uma modificação ali em áreas responsáveis pelo sistema de prazer e recompensa, sistema límbico. Então, não somente dizer aquilo que não pode, mas também ofertar, né? Como a Liubiana está falando, que é uma geração de nativos digitais. Então, de que maneira que a gente pode ofertar coisas que são interessantes, tanto do ponto de vista das tecnologias, das telas, dos eletrônicos, mas também aquilo que diz respeito a encontros, né? A gente acabou vendo o quanto que a adolescência sentiu por ficar presa dentro de casa, porque retirou-se, né, os encontros com os amigos, a ida à escola, né, estar em conjunto com o seu grupo preferido, e o quanto que isso é importante nesse momento da vida em que esses adolescentes estão mudando os seus interesses, aquilo que eles acham importante e significativo. E dentro disso, eu queria perguntar para a doutora Lil o quanto que é necessário a gente tomar cuidado com predisposições relacionadas a vícios. Então, experimentação de álcool, de droga, de cigarro eletrônico, né? A gente tem visto aí um uso abusivo e o quanto que nessa formação neurológica, onde o cérebro está experimentando novos prazeres, experimentar prazeres ilícitos nessa etapa da vida pode trazer consequências a médio e longo prazo, doutora? Você como neurologista? É interessante porque eu estava falando que eles querem experimentar e eles querem viver experiências que quebram as regras. Então, isso é bem interessante, faz parte da adolescência. E o adolescente, ele é muito intenso. Então, às vezes, ele faz uma coisa, ele acaba fazendo aquilo de forma muito intensa. Ele não sabe equilibrar. E isso para qualquer área que ele vá, então, denotar algum interesse. E aí abre-se então um espaço para começar a entender assim, tem hora que eu sou criança e tem hora que eu quero ser adulto. Ele não consegue se perceber ainda direito quem ele é, esse adolescente. Desse lado é uma criança, desse lado é um adulto. Então tem hora que eu tenho atitude de criança, mas tem hora que eu quero então experimentar um cigarro, tem hora que eu quero então experimentar uma bebida alcoólica. E o cigarro eletrônico, que virou modismo, e a gente está tentando combater, porque o cigarro eletrônico ele é
um passo para o cigarro, não é? O cigarro original, e a gente sabe quanto que a gente conseguiu trabalhar, por exemplo, para diminuir a prevalência aí de problemas relacionados ao tabagismo, e o cigarro eletrônico faz mal e é proibido. Então, o quanto que a gente tem que entender que é uma tendência deles a experimentar algo que é da vida de adulto, até para se sentir, por um lado, também adulto, né? E entender que ele pode quebrar a regra, que ele não precisa mais de obedecer a tudo. E, ao mesmo tempo, ele tem essa tendência, às vezes, a ser criança em outras situações. Só que experimentar algo, por exemplo, experimentar uma maconha, nesse período que o cérebro tem uma formação muito acelerada, é muito mais prejudicial. Porque a maconha ela vai causar, então, perdas de conexões neuronais de forma mais agressiva na adolescência do que, por exemplo, na vida adulta. Então, esse adolescente, ele se coloca numa situação que ele acaba experimentando, mas sem ter um discernimento suficiente pela falta de amadurecimento do córtex frontal, pré-frontal, para saber o quanto que isso pode lhe prejudicar a longo prazo. Até porque esse longo prazo para o adolescente, né, assim, às vezes é uma semana, às vezes é um mês, às vezes é um ano. Ele não tem, às vezes, tanta perspectiva de futuro, porque ele está vivenciando esse momento aí de entre a infância e a adolescência. Então, isso que o Fred está trazendo é de extrema importância. A gente vê os vícios, gente, a gente fez um vídeo aí do iDozer, que são vícios relacionados até a drogas, com sons, sabe? Então, considerados como sensações de drogas. A gente tem vício de celular, que chama nomofobia. A gente tem a síndrome FOMO, que é a Fear of Missing Out. Então, os adolescentes hoje, os pais estão dando celulares de forma muito precoce para as crianças. E o pior, o Fred falou, por exemplo, que os adolescentes querem burlar a classificação indicativa do filme, mas os pais também dão lá, antes de 13 anos, não pode TikTok, não pode Instagram, e os pais dão um celular e abrem conta de TikTok e de Instagram para um menino. Então, está burlando uma regra, o pai está dando um exemplo que pode burlar a regra. Acho que aí tem um problema grande, além das consequências, né, doutora Lívia? As próprias plataformas, elas indicam os termos de uso, né, a classificação indicada, e o quanto que é importante essas questões, né? E tem uma equipe de psicólogos, né, Fred, que avalia você como psicólogo, né? Isso, mais do que isso, né? A gente também vê lá a história do Steve Jobs, né, que deu o telefone para o seu filho mais velho, né, depois de uma certa idade, dizendo, olha, por enquanto não, vai experimentar a vida. Então, acho que é muito importante, como a doutora Liliana está falando, como a gente está aqui conversando, a gente está atento em relação a dar possibilidades de experimentação e cometer esses exageros em coisas saudáveis. Então, assim, levar o seu filho a um conhecimento cultural, conhecer um museu, né, conhecer um posicionamento político, praticar um esporte, né? Jogar jogos de tabuleiro, ter bons amigos, né? Conhecer experiências religiosas, né? ONGs que cuidam do planeta, que cuidam de animais, que plantam uma árvore. Quem sabe o seu filho cometa um bom exagero, né? E depois ele vá se ajustando. Então não é só apenas a gente tirar da adolescência aquilo que é inerente dela. A gente tem que orientar essa experimentação, né? E também algo que eu acho que é bem interessante é compreender o que está por trás. Fala aí também que às vezes os pais, você está falando ainda, eu estou rindo, porque assim, chamar para ir para o museu, tipo assim, para os pais devem estar assim, oh, isso é impossível, porque quando eles falam isso com o filho fala, eu não quero sair, não vou. Né? E aí, quando o filho vai, é divertido, né, Fred? Então, assim, às vezes os pais cedem. E os filhos, às vezes, até riem quando você fala com eles. Esses dias a gente deu palestra numa escola que eles falavam isso, que eles acham que não querem, mas depois eles veem que é muito legal. Acho que isso é uma questão que acontece demais da conta, né? A gente vê ser muito relutante, né? A gente já levou os nossos filhos no Museu do Futebol, no Museu do Café. Aqui em Belo Horizonte, ali na Praça da Liberdade, existem vários museus interessantes. A gente fez uma viagem uma vez para São Paulo, o Museu Catavento, o Museu da Imaginação, e os meninos iam naquela braveza, né? Assim, nossa, não quero ir. Depois, nossa, que demais!
Que Não, e no fim fantástico que do foi. dia, né, Fred? Tipo assim, a No gente final do dia era morto. Dorflex para todo mundo, para Não, e dormir, os no meninos. final do Poxa, a dia. gente não fez nada. Não, e o que, é que a gente vai fazer agora? A gente olhava assim, o que, é que vai fazer agora? A gente já fez um tanto que agora a gente quer descansar. Porque eles são Acho que muito essa é a questão. intensos também, né? Eles têm muita energia, é bonito isso. Eles querem amar, eles querem transformar o mundo. A gente adulto não divide perder essa chama da adolescência, né? De querer mudar o mundo, de querer fazer alguma coisa boa. Isso que o Fred falou, de você entrar numa forma, eu vou entrar no ativismo, mas que seja reflexivo, que seja alguma coisa boa, vá fazer esportes. E os pais? Desculpa, os pais têm que estar próximos, gente. Tem que amar o filho, tem que observar o filho. Os pais não estão vendo seus filhos. É isso que a gente está A vendo aqui no dia a gente, dia. a gente, lá dentro de casa, né, a gente tem um filho de 14 e uma filha de 12. E o quanto que eles se emocionam quando nós participamos daquilo que é de interesse deles, né? Então, quando a gente joga um videogame saudável, quando a gente faz um desenho, produz uma peça artística, escuta a Faz uma banda comidinha preferida, juntos. faz uma comida juntos. Agora a gente vai ver Minions aí, todo mundo de terno, que está aproximando aí a pré-estreia. Então, assim, e isso não quer dizer Ô, que a você deu gente. spoiler, viu? Isso não quer dizer que a nossa autoridade, de alguma maneira, ela é fragilizada por conta disso. Não tem nada a ver com isso, né? O quanto que quando a gente tem laços com o coração, o exercício da autoridade, da hierarquia, ele se torna mais fácil, ele se torna mais humano, ele se torna mais sensível. E é importante, tem a hora que a gente dá bronca, tem a hora que a gente diz não, e acontece da mesma forma, mas eu queria destacar aqui mais uma vez a importância da conversa, de ouvir o que é que está por trás. Essa busca desenfreada do seu filho, né? Uma pessoa que se envereda no caminho das drogas, né? Uma sexualização precoce, o que está por trás disso, né? É falta de quê? O que é que isso está sinalizando? Isso é um sinal do que está por dentro, né? E isso a gente consegue descobrir quando a gente senta em família e faz uma refeição, quando a gente brinca com os nossos filhos, quando a gente faz uma caminhada juntos durante a semana ou no final da semana. Então, compreender de maneira particular que esse cérebro que está em transformação, ele tem uma existência, que ele quer ser olhado, né? Ele não quer mais ser criança, ele quer se tornar adulto. Então, como que eu estou favorecendo todo esse processo? Eu acho que é algo bem importante. Não E é esse à diálogo toa. aí, né, Fred? Esse diálogo aí, acho que é a gente também falar das nossas vulnerabilidades, das nossas Isso, fragilidades, porque os é pais só, se colocam numa situação superior e aí é como isso, se eles super sempre fossem importante. insuficientes, eu sou insuficiente, eu sou péssima, eu sou adolescente, tem gente que ainda chama de aborrecente, que não deveria nunca. E eu sou o pai que sei das coisas, eu que sei. Então, assim, gente, mostrar que a gente erra, mostrar que a gente é vulnerável. O Fred falou que às vezes a gente briga, a gente não pode gritar, bater nem pensar. Gritar faz perder conexões neuronais. Gritar com frequência é considerado estresse tóxico. A gente tem um vídeo sobre estresse tóxico que reduz o tamanho do cérebro. E não é isso que a gente quer. Mas tem hora que a gente é humano, que a gente erra na educação, tem hora que a gente erra na vida. Então, assim, ter esse diálogo também de ser sincero com os filhos, isso é tão bonito, sabe? Isso que a doutora Lil está comentando, eu queria, né, terminar o Fred, meu seu microfone raciocínio. tá chiando, viu? Então, vou tirar. Eu queria terminar o meu raciocínio dizendo, em relação a essa questão que a gente está aqui destacando, que favorecer a construção do adolescente é uma coisa importante. Eu atendo no consultório alguns filhos de pais que são muito bem-sucedidos na vida. Só que são pais que são impecáveis no ponto de vista do adolescente. Meu pai não erra, minha mãe não erra, a minha mãe tem sucesso em tudo, meu pai tem sucesso em tudo. E quando o adolescente se vê na sua condição de formação, muitos deles se sentem inibidos. E por mais que a gente não passe essa mensagem de uma exigência desleal de que eles deveriam dar conta de tudo a todos os momentos, a gente percebe que alguns adolescentes agem dessa forma. Então, o que a Liubiana está dizendo de se colocar diante deles? Falar, olha, eu estou tendo aqui um revés financeiro, eu estou aqui tendo uma dificuldade em monitorar o meu próprio tempo, né? Eu preciso melhorar a maneira com que eu como.
E falar dessas limitações e como eu consigo resolvê-las pode ser um incentivo para que esses adolescentes também falem das suas limitações, das suas questões e que nós possamos dar pistas de como resolver. Aquilo que serve para mim é um caminho positivo, que eu já caminhei, mas que talvez ele que vai ter construções também diferentes das nossas. Acho que essa é uma questão bem importante a ser tratada. E aí Eu eu queria queria terminar o trazer meu assim, raciocínio, que eu acho que é importante. Eu só queria dizer assim, né, que a Liubiana falou que é um momento onde se tira mais selfies, se olha mais no espelho, né? E a neurociência vai nos mostrar que isso é uma tentativa do cérebro em fazer um ajustamento com aquele novo corpo. Que a gente está falando também de intensas modificações na adolescência relacionadas, né, à sexualidade, mas também ao crescimento. Então, a gente vê membros primeiro e depois o tronco crescendo. Então, na tentativa do cérebro se ajustar nesse novo esquema corporal, também é importante que você faça elogios para o seu filho. Nossa, filhão, como é que você está ficando bonito? Nossa, filhona, como é que você está gata hoje? Né? O quanto que nossa, que cabelo lindo, né? Olha, filha, hoje você tá muito bonita. Filhão, não, hoje você tá pinta para caramba, né? Vai arrasar lá na baladinha. Então, todas essas questões de não só ajustar a um esquema corporal, mas também ajudar na construção da autoimagem, acho que é algo extremamente importante, né? A gente vê no relato dos adolescentes essa súplica por auxílio. Me ajuda a crescer, né? Eu acho que essa questão ela é importante. e aí eu trago aqui algumas questões, né, que o pessoal enviou de mensagens, de dúvidas. Então, assim, na verdade, a adolescência, ela passa por altos e baixos, por modificações de comportamento que é inerente ao processo de amadurecimento cerebral, da puberdade, das mudanças corporais. Pelas questões hormonais e por todas essas questões emocionais, os adolescentes choram mais, eles mudam mais rapidamente, então tá chorando, daqui a pouco tá feliz, né? Já havia assim adolescente que coloca música lenta, música triste para chorar, ou quer assistir um filme para chorar, ou tem paciente assim, eu quero assistir esse filme para eu ficar chorando, né? Ou Então então, assim, doutora Ali, ou então quando adolescente diante de um não fala, nossa, que droga, você é o pior pai do mundo. Às vezes não é, é isso mesmo que ele está querendo dizer, e a gente tem que manter o isso. controle, né? Às vezes ele está querendo pedir sua presença, né? Está falando aqui que alguns adolescentes se isolam, e isso é importante a gente falar. Olha, gente, é, pode se isolar um pouco? Pode, mas também a gente não pode banalizar e negligenciar e deixar se isolar demais. Teve uma vez que eu fui buscar meus filhos na escola, eu voltei, tinha, né, um corpo de bombeiro e tudo, um alvoroço na rua. E eu falei assim, olha, né, eu sempre me coloco à disposição, tá precisando de médico? Tá. Aí eu tava com os meninos, pedi, aí tinha gente da escola, pedi, né, que era próximo, e falei, olha eles aqui, por favor, que eu vou então lá tentar ajudar a família. E aí na hora que eu cheguei lá, né, essa situação foi muito triste, porque eles falaram assim, doutora, a gente precisa testar o óbito. Isso me emociona. E aí eu entrei no quarto, falei, meu Deus, que situação, né? Entrei no quarto, um menino adolescente, ele tinha se enforcado. E naquela situação já tinha horas, então assim, já não tinha mais o que ser feito, sabe? E esse menino, ele estava trancado no quarto há uma semana. Ele só saía para fazer xixi, voltava, a família levava comida, ele ficava no quarto, falando que estava jogando, que queria ficar um período que ele queria ficar mais isolado. Então, olha, o que que aconteceu, né, com esse adolescente? Aquilo me deu uma tristeza tão profunda de não ter chegado antes e uma reflexão que me traz aqui hoje para falar assim, eu tenho que chegar antes, é aqui, é falando com os pais, com os professores, com os pediatras, com as equipes de saúde, com quem lida com crianças, adolescentes, com o pessoal da igreja. Gente, vamos abrir os olhos, vamos amar mais, vamos nos aproximar, vamos perceber o que está acontecendo ali. Não desista do seu filho, não desista, porque ele precisa de você. Assim como o bebezinho precisa da gente para dar comida, para trocar a fralda, o adolescente precisa dos pais para passar por esse amadurecimento cerebral de forma saudável. E ele precisa de pais que sejam companheiros, que sejam amigos, que entendam do que estão fazendo. A gente está aqui discutindo, a gente falou do curso, a gente tem um livro, a gente não, né? Tem um livro aí que a gente indica, que chama O Cérebro do Adolescente, que é do Daniel Siegel.
Tem vários materiais da Sociedade Brasileira de Pediatria, várias matérias, vídeos que a gente tem feito, que estão no YouTube, porque o meu desejo naquele momento, eu conversei com o Fred naquele dia, porque eu demorei, vivenciei um luto ali, mas o meu desejo foi assim, gente, o que é que eu preciso de fazer mais para que isso não aconteça? A gente lançou documentos sobre depressão na adolescência pela Sociedade Brasileira de Pediatria, sobre o cutting, que é a automutilação. Então, a gente precisa de mudar o olhar, a gente precisa de ampliar o olhar, a gente precisa trazê-los para perto da gente. E a gente não pode banalizar o que está acontecendo e achar que só acontece com o outro e que não acontece com a gente. E isso é depressão, ansiedade, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, a questão de definição de gênero, antes mesmo de você ter uma condição, um amadurecimento para você ter a definição, você pode definir o que você realmente tem o desejo, mas você tem que ter um amadurecimento cerebral. O problema é que crianças muito novas estão sendo bombardeadas com conteúdos sexuais, conteúdos de violência, jogos violentos, gente. Qual de vocês que quando assiste um filme de terror não se assusta? Qual de nós aqui que quando assiste um filme de suspense, um filme de emoção, a gente não tem emoções? Então o cérebro ele não diferencia a realidade da ficção. Então, por favor, é um alerta para as famílias, para a sociedade, para que a gente modifique o olhar. O aumento de transtornos é real. Transtornos na adolescência estão aumentando a prevalência de forma absurda. A gente não pode assistir de camarote, né, Fred? A gente tem que amar mais. Se está difícil, ame mais. Acho muito interessante, sabe, Lil, você falar de maneira bem aberta, porque a gente vê assim, se tem um cuidado mais rápido com as crianças pequenas, né? Então, se seu filho está chorando, se seu filho não está alimentando bem, ele está sinalizando que algo vai mal com ele e a gente procura o pediatra imediatamente. Mas isso não ocorre na mesma velocidade na adolescência. Então a gente tem que olhar mais de perto para o filho da gente, olhar nos olhos, conversas significativas, né? Eu ouço assim alguns pais dizendo, eu não trouxe ele porque ele não quis. Peraí, ele não tem 18 anos para decidir na vida deles, né? É você o responsável pelo seu filho. Então, assim, vez ou outra, tem que tirar do quarto, tem que, sabe? A gente vê o tempo todo, como a Lilbiana já falou, né? Questões relacionadas à depressão, ansiedade, dificuldade de socialização, banalização da sexualidade, distúrbios alimentares, obesidade, anorexia, né? Dificuldades com a autoimagem, dificuldades escolares. Então, assim, experimentação de álcool e drogas. Pedofilia, então, né? Assim, se expostos a cyberbullying, pedofilia, bullying na escola. Cuidado com o uso excessivo de telas. Então, assim, monitore os conteúdos que os seus filhos assistem, né? Os jogos que eles jogam, né? Os sites que eles acessam. Né? Acho que é muito importante e, assim, não deixe a coisa piorar para procurar ajuda, né? Às vezes a gente ainda tem aquela cultura assim, deixa eu levar quando tá mal, deixa eu levar quando eu não sei o que mais fazer, né? Que bom que ainda leva, porque tem outros que nem chegam, como é o caso do caso que a Lilbiana contou. Mas por que a gente não pode vir antes, né? Conversar sobre como a gente pode promover uma otimização, né? Porque a gente fala muito aquilo que deu errado na adolescência. Mas e o que deu certo? Por que a gente não vem discutir aqui no consultório? Por que outros adolescentes têm ideias incríveis na adolescência, né? Desenvolvem estratégias de empreendedorismo, fazem uma ideia genial que pode modificar o planeta, têm ideias muito interessantes, né? São jovens que começam a se dedicar ao esporte, talvez se tornam grandes atletas. Qual que é a diferença desse e dos outros? A ciência pode dizer. E se a gente sabe o que é que fez para que esses dão certo, por que a gente não vai implementando na nossa forma de educar, ao lado do nosso afeto, ao lado da nossa crença, também implementar o que a ciência nos diz para otimizar o desenvolvimento do cérebro de um adolescente? É esse o recado que a gente queria deixar aqui hoje para vocês. Não espere as coisas ficarem ruins para procurar ajuda, né? A questão é assim, quando procurar ajuda? Sempre que for necessário otimizar o desenvolvimento de um adolescente e não somente cuidar do que está machucado,
cuidar do que o mundo estragou. A gente sempre pode otimizar o desenvolvimento dos nossos pequenos, que se tornarão grandes logo mais. Pequenos. Esses dias o Renato está muito alto, né? Muito, está quase com 1,80 m. Aí esses dias eu falei com ele, meu filho, você é pequeno, você é pequeno. E eles começaram a rir, ele e a Lara, né? Porque eu estava chamando a atenção dele. Mas assim, ele tá alto, ele tá imenso, mas ele é pequeno, ele ainda é novo, tem uma fragilidade, não é? E assim, por que que nós estamos passando aí pela questão da pandemia, pelo isolamento social, por várias questões complexas? Por que que um adolescente continua bem emocionalmente e o outro não? É isso que a gente quer trazer, ao invés da gente olhar só para aqueles que não deram certo, que estão com problemas sérios. Por que que a gente não aprende com esses que enfrentaram as mesmas situações, mas de forma com resiliência, com bom humor, com um plano B, né? Com tranquilidade emocional e afetiva? O que que faz desse adolescente, então, enfrentar uma situação? A gente tem adolescentes que perderam o pai, perderam a mãe nessa pandemia, né? E por outras situações, que já enfrentaram outros problemas gravíssimos na vida, e eles continuam bem e transformam, às vezes, aquela situação em algo positivo. Por que que esse consegue? Se ele tem o mesmo cérebro adolescente, se ele tem ele está passando pelas mesmas transformações. Então, a neurociência, as pesquisas científicas, elas mostram para a gente por quê. Esse alicerce ele é construído desde a primeira infância. Se foi construído bem, ótimo. Se não foi construído de forma tão adequada para formar essa arquitetura cerebral, na adolescência, várias janelas de oportunidade se abrem novamente. Então, essa é a boa notícia. Então, dá tempo da gente estimular, porque as janelas, por exemplo, de funções executivas, elas se reabrem. Então, controle inibitório, planejamento, memória operacional, isso tudo pode ser muito bem trabalhado na adolescência, tá, gente? Então, vamos nos espelhar nesses modelos que mostram pra gente que é possível, que o adolescente pode ser bem-sucedido emocionalmente. A gente ouviu esses dias falando assim, seus filhos estão nessa idade, nossa, a idade chata, nossa, a idade do aborrecente, não, coitado de vocês, não, a gente está super feliz. Eu amo adolescente, Fred também, adoro. Tem hora que eu estou aqui com meus adolescentes que eu nem quero chamar o pai e a mãe, eles sabem falar, meu Deus, tem que chamar seu pai, que tá tão gostoso aqui, o momento da consulta, né, Fred, com o adolescente. E é chato quando a gente não se dispõe de maneira empática, é chato quando eu estou fazendo algo que eu não me sinto habilidoso para fazer, né? É chato quando me tira da zona de conforto, de fato, né? É chato quando eu olho só do meu ponto de vista, não consigo mudar e me colocar no lugar dele para olhar como ele enxerga o mundo. Né? E né? assim, ó, é claro que é muito mais. Como pode ser chato cuidar de uma criança pequena também, né? Se você não tem empatia, se você não tem experiência, se você não tem evidência, se você não tem vontade em aprender, né? Então, refletir em relação a ter filhos é algo que é muito importante. E a gente pode fazer com que isso seja maravilhoso para as duas partes, né? Acho que isso aí é importante. Eu queria terminar com a mensagem, que o nosso tempo aqui já excedeu, que nós precisamos olhar e fazer mais pelos nossos adolescentes, né? A gente tem levantado essa bandeira de maneira muito entusiasmada pela primeira infância, mas eu penso que em relação à adolescência, faz-se muito pouco, sabe-se muito pouco, trabalha-se muito pouco. Então esse é o nosso convite, né? De olhar um pouco melhor, de fazer um pouco melhor por eles. Eu termino com Sartre, que nos diz que nós somos aquilo que nós fazemos com o que fizeram conosco. Então, em relação aos nossos adolescentes, nós queremos fazer por eles algo melhor, mas também ajudá-los a que eles façam, em relação ao que estão fazendo com eles, algo um pouco melhor. Então, a gente empoderar esses meninos para que se tornem adultos no momento em que a neurociência está dizendo que eles estão passando pela segunda grande transformação. Me perguntaram aqui, olha, uma criança que teve marcas negativas, uma estimulação insuficiente ao longo da primeira infância, existe em algum momento que ela pode reconfigurar essa formação do cérebro em relação ao que ela vai ser ao longo da vida? A resposta é que sim. Claro que acertar primeiro é muito melhor,
Mas ao longo de toda a vida há o que fazer. E a segunda grande janela de oportunidades, especialmente aqui, né, lembrado pela doutora Liubiana, né, neurologista e sabe tudo do cérebro na primeira infância, Tudo na não. adolescência, Ninguém sabe tudo neuropediatra. ainda. Então, assim, existe um momento crucial que podemos trabalhar para dar mais habilidades relacionadas a estímulos inibitórios, a pensamento dedutivo, a capacidade de resolver problemas, e isso se faz na adolescência. Então, cuidem bem dos seus pequenos, que hoje já não são mais pequenos e que amanhã serão grandes. Eu queria terminar, que hoje eu senti isso no coração e acho que é importante dizer. William Shakespeare sempre nos alertou, é até a frase minha, um slogan para mim. Nunca digam à criança que sonhos são bobagens. A gente precisa dizer para os nossos adolescentes, continuem sonhando. A gente só vai ajudar a sonhar da maneira melhor. Então, nunca deixem um adolescente parar de acreditar nos seus próprios sonhos, mas faça eles se transformarem em projetos de vida, né? Sonhos condescendentes com aquilo que é esperado para eles na idade adulta. Esse é o meu recado. Não vamos deixar os nossos adolescentes pararem de sonhar. É isso. Obrigada, Fred. Muito bonitas essas palavras, né? Sábias. Pela neurociência, a neuroplasticidade que ainda é muito alta, muitas janelas ainda estão se reabrindo. E na vida prática, obter mais conhecimento, amar mais. Amor significa amar de acordo com o que o outro espera que a gente ame, não de acordo, né, com o meu ponto de vista. Então, ter humildade e aprender com os adolescentes, curtir, ser feliz e ajudá-los a se tornarem seres humanos bem-sucedidos na vida. Não só no trabalho, mas de forma a ser emocionalmente estáveis com seu emprego, com sua família, com seu esporte, com seu hobby, com seu cãozinho de estimação, né? Então é isso, acho que a gente queria passar essa mensagem, a gente tem os nossos outros vídeos, quem quiser tem também o curso da neurociência com afeto, que a gente fala muito sobre essa questão de como que o cérebro amadurece, os pontos que são importantes, a rotina saudável, horário de sono, tudo isso que a gente não discutiu aqui hoje, mas a gente trazendo esse alerta com muito carinho e responsabilidade social, tá? Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, compartilhem, ajudem mais famílias a compreender esse momento da adolescência, tá? Então, neurociência com afeto. Obrigada, Fred. Um beijo para vocês. E um beijo para cada adolescente, viu? Uhul! Tchau, tchau.